Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 12, verso 29. Assim, aqueles que eram peritos em conhecimento astrológico e na execução da cerimônia de nascimento, instruíram o rei Yudhishthira sobre a história futura de seu neto. Então, sendo suntuosamente remunerados, todos retornaram a seus respectivos lares. Significado: os Vedas são reservatório do conhecimento, material e espiritual. Mas esse conhecimento visa a perfeição da autorrealização. Em outras palavras, os Vedas são os guias para o homem civilizado, sob todos os aspectos. Uma vez que a vida humana é a oportunidade de livrar-se de todas as misérias materiais, ela é orientada apropriadamente pelo conhecimento dos Vedas, no que diz respeito às necessidades materiais e à salvação espiritual. A específica classe inteligente de homens, que eram devotados particularmente ao conhecimento dos Vedas, chama-se Vipras, ou os graduados no conhecimento védico. Há diferentes ramos de conhecimento nos Vedas, dos quais a astrologia e a patologia são dois ramos importantes, necessários para o homem comum. Assim, os homens inteligentes, geralmente conhecidos como Brahmanas, dispunham de todos os ramos do conhecimento védico para orientar a sociedade. Mesmo o ramo da educação militar, Dhanurveda, também era adotado por esses homens inteligentes, e os Vipras também eram professores desta seção de conhecimento, como eram Dronacharya, Kripacharya, etc. A palavra Vipra, aqui mencionada, é significativa. Há uma pequena diferença entre os Vipras e os Brahmanas. Os Vipras são aqueles que são expertos em Karma Kanda, ou atividades fruitivas, orientando a sociedade rumo à satisfação das necessidades materiais da vida, ao passo que os Brahmanas são peritos no conhecimento espiritual da transcendência. Esse ramo de conhecimento chama-se Jnana Kanda, e acima dele está o Upasana Kanda. A combinação de Upasana Kanda é o serviço devocional ao Senhor Vishnu. E quando os Brahmanas alcançam a perfeição, eles são chamados de Vaishnavas. A adoração a Vishnu é o modo mais elevado de adoração. Os Brahmanas elevados são Vaishnavas ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor. E assim o Srimad Bhagavatam, que é a ciência do serviço devocional, é muito querido pelos Vaishnavas. E como se explica no início do Srimad Bhagavatam, ele é o fruto maduro do conhecimento védico, e é o tema superior, acima dos três Kandas, a saber, Karma, Jnana e Upasana. Entre os peritos em Karma Kanda, os peritos Jataka Vipras eram bons astrólogos, que podiam dizer toda a história futura de uma criança recém-nascida, simplesmente através de cálculos astrais do momento, Lagna. Esses peritos Jataka Vipras estiveram presentes durante o nascimento de Maharaj Parikshit, e seu avô, Maharaj Yudhishthira, recompensou os Vipras suficientemente com ouro, terras, aldeias, cereais e outras valiosas coisas necessárias à vida, que também incluem as vacas. Há necessidade de tais Vipras na estrutura social, e é dever do Estado mantê-los confortavelmente, como se designa no procedimento védico. Esses Vipras peritos, sendo pagos suficientemente pelo Estado, podiam prestar serviço gratuito às pessoas em geral, e assim seu ramo de conhecimento védico podia ser acessível a todos. Verso 30. Assim, seu neto tornar-se-ia famoso no mundo como Parikshit, o examinador,
porque viria para examinar todos os seres humanos, em busca daquela personalidade que vira antes de seu nascimento. Desse modo, ele acabaria por contemplá-lo constantemente. Significado: Maharaj Parikshit, afortunado como era, obteve a impressão do Senhor mesmo no ventre de sua mãe. E assim, sua contemplação do Senhor acompanhava-o constantemente. Uma vez que a impressão da forma transcendental do Senhor se fixe na mente de alguém, não se pode mais esquecê-lo em nenhuma circunstância. Após sair do ventre, o bebê Parikshit tinha o hábito de examinar a todos para ver se eram aquela personalidade que vira primeiramente no ventre. Mas ninguém podia ser igualmente ou mais atrativo que o Senhor, e, portanto, ele nunca aceitou ninguém. Mas o Senhor estava constantemente com ele, através de tal averiguação. E assim Maharaj Parikshit estava sempre ocupado no serviço devocional ao Senhor, através da lembrança. Srila Jiva Goswami salienta a este respeito que toda criança, se recebe uma impressão do Senhor desde sua própria infância, certamente torna-se um grande devoto do Senhor, como Maharaj Parikshit. Pode ser que não sejamos tão afortunados como Maharaj Parikshit, de ter a oportunidade de ver o Senhor no ventre de nossa mãe. Mas mesmo que não sejamos tão afortunados, podemos sê-lo se nossos pais assim o desejam. A este respeito, há um exemplo prático em minha vida pessoal. Meu pai era um devoto puro do Senhor, e quando eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade, meu pai deu-me um par das formas de Radha e Krishna. Por brincadeira, eu costumava adorar essas deidades, junto com minha irmã, e costumava imitar as funções de um templo vizinho de Radha Govinda. Por visitar constantemente esse templo vizinho e copiar as cerimônias em relação com minhas próprias deidades de brinquedo, desenvolvi uma afinidade natural pelo Senhor. Meu pai costumava observar todas as cerimônias adequadas à minha posição. Mais tarde, essas atividades foram suspensas devido à minha frequência de escolas e faculdades, e fiquei completamente sem prática. Mas em minha juventude, encontrei meu mestre espiritual, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, e novamente revivi meu velho hábito, e as mesmas deidades de brinquedo tornaram-se minhas deidades adoráveis, com regulação apropriada. Isso perdurou até que deixei minha ligação familiar, e estou satisfeito de que meu generoso pai tenha me dado a primeira impressão que mais tarde se desenvolveu em serviço devocional regulativo, por intermédio de sua divina graça. Maharaj Prahlad também aconselhou que essas impressões da relação divina devem ser impregnadas desde o começo da infância, pois de outra forma podemos perder a oportunidade da forma humana de vida, que é muito valiosa, embora seja temporária, como as outras. Verso 31. Assim como a lua, em seu quarto crescente, desenvolve-se dia após dia, o príncipe real, Parikshit, muito logo se desenvolveu exuberantemente, sob os cuidados e plenas facilidades de seus avós tutores. Verso 32. Justamente nesta época, Maharaj Yudhishthira estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para livrar-se dos pecados cometidos durante a luta com seus parentes. Mas ficou ansioso por obter alguma riqueza, pois não havia fundos extras além da coleta de multas e impostos. Significado: assim como os Brahmanas e Vipras tinham direito de serem subvencionados pelo Estado, o chefe executivo do Estado tinha o direito de arrecadar impostos e multas junto aos cidadãos. Após a guerra de Kurukshetra, o tesouro do Estado estava esgotado, e portanto não havia fundo extra
exceto o fundo da arrecadação, de impostos e multas. Esses fundos eram suficientes apenas para o orçamento do Estado, e não havendo fundo excedente, o rei estava ansioso por obter mais riquezas, de alguma outra maneira, para executar o sacrifício de cavalo. Maharaj Yudhishthira queria executar esse sacrifício sob a instrução de Bhishmadeva. Verso 33. Entendendo os desejos do coração do rei, seus irmãos, conforme foram aconselhados pelo infalível Sr. Krishna, coletaram suficientes riquezas do norte, deixadas pelo rei Maruta. Significado: Maharaj Maruta, um dos grandes imperadores do mundo, reinou sobre o mundo antes do reinado de Maharaj Yudhishthira. Era filho de Maharaja Vikshit e era um grande devoto do filho do deus do sol, conhecido como Yamaraj. Seu irmão Samvarta era um sacerdote rival do grande Brihaspati, o erudito sacerdote dos semideuses. Ele conduzia um sacrifício chamado Shankara Yagya, com o qual o senhor ficou tão satisfeito que teve prazer de transmitir-lhe a posse de um pico de montanha de ouro. Esse pico de ouro encontra-se em alguma parte das montanhas dos Himalaias, e os aventureiros modernos podem tentar encontrá-lo ali. Ele era um imperador tão poderoso que no fim dos dias de sacrifício, os semideuses de outros planetas, como Indra, Chandra e Brihaspati, costumavam visitar seu palácio. E porque tinha o pico de ouro à sua disposição, ele possuía ouro suficiente. O dossel do altar de sacrifício era todo feito de ouro. Em suas realizações diárias de cerimônias sacrificiais, alguns dos habitantes de Vayuloka, planetas aéreos, eram convidados para acelerar o trabalho de cozinha da cerimônia. E a assembleia de semideuses na cerimônia era liderada por Vishvadeva. Através de seu constante trabalho piedoso, ele era capaz de afastar todas as espécies de doença da jurisdição de seu reino. Todos os habitantes dos planetas superiores, como Devaloka e Pitriloka, ficaram satisfeitos com ele devido às suas grandes cerimônias de sacrifício. Todos os dias ele costumava dar em caridade aos brahmanas eruditos coisas tais como roupas de cama e colchões, assentos, carruagens e quantidades suficientes de ouro. Devido às caridades munificentes e execuções de inúmeros sacrifícios, o rei do céu, Indradeva, estava plenamente satisfeito com ele e sempre desejava seu bem-estar. Por causa de suas atividades piedosas, ele permaneceu um homem jovem por toda a sua vida e reinou sobre o mundo durante 1000 anos, cercado de seus súditos satisfeitos, ministros, esposa legítima, filhos e irmãos. Mesmo o Sr. Sri Krishna elogiou seu espírito de atividades piedosas. Ele deu a mão de sua filha única, a Maharishi Angira, por cujas boas bênçãos ele foi elevado ao reino celestial. A princípio, ele quis oferecer o sacerdócio de seu sacrifício ao erudito Brihaspati, mas o semideus recusou-se a aceitar o posto, porque o rei era um ser humano, um homem desta terra. Ele ficou muito triste com isso, mas a conselho de Narada Muni, apontou Samvarta para o posto, o qual foi bem-sucedido em sua missão. O sucesso de um tipo particular de sacrifício depende do sacerdote encarregado. Nesta era, todos os tipos de sacrifícios são proibidos, porque não há sacerdotes eruditos entre os assim chamados brahmanas, que se guiam pela falsa noção de se tornarem filhos de brahmanas, sem terem as qualificações brahmânicas. Nesta era de Kali, portanto, apenas um tipo de sacrifício é recomendado, o Sankirtana Yagya, conforme foi inaugurado pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 34. Com aquelas riquezas,
o rei pôde obter os ingredientes para 3 sacrifícios de cavalo. Assim o piedoso rei Yudhishthira, que estava muito temeroso após a batalha de Kurukshetra, satisfez o Sr. Hari, a personalidade de Deus. Significado: Maharaj Yudhishthira era o ideal e célebre rei piedoso do mundo, e ainda assim estava muito temeroso após a execução da batalha de Kurukshetra, por causa da matança em massa na luta, toda a qual foi feita apenas para instalá-lo no trono. Portanto, ele tomou para si toda a responsabilidade pelos pecados cometidos na guerra, e para livrar-se de todos aqueles pecados, ele queria executar 3 sacrifícios, nos quais se oferecem cavalos no altar. Um sacrifício desse tipo é muito dispendioso. Maharaj Yudhishthira teve até mesmo que coletar os montes de ouro deixados por Maharaj Maruta e pelos brahmanas que receberam ouro em caridade de Maharaj Maruta. Os brahmanas eruditos não puderam levar todos os carregamentos de ouro dados por Maharaj Maruta, e portanto deixaram atrás de si a maior parte do presente. E Maharaj Maruta também não recolheu novamente essas pilhas de ouro dadas em caridade. Além disso, todos os pratos e utensílios de ouro usados no sacrifício também foram atirados nos baldes de lixo. E todas aquelas pilhas de ouro permaneceram por longo tempo sem que ninguém reclamasse sua propriedade, até que Maharaj Yudhishthira coletou-as para seu próprio interesse. O Sr. Shri Krishna aconselhou os irmãos de Maharaj Yudhishthira a coletarem a propriedade não reivindicada, porque ela pertencia ao rei. A coisa mais espantosa é que nenhum súdito do Estado entre mentes coletar esse ouro não reivindicado para empreendimentos industriais ou algo semelhante. Isso significa que os cidadãos do Estado estavam completamente satisfeitos com todas as coisas necessárias para a vida e, portanto, não tinha a tendência de aceitar empreendimentos produtivos desnecessários para o gozo dos sentidos. Maharaj Yudhishthira também requisitou as pilhas de ouro para execução de sacrifícios e para satisfazer a suprema personalidade de Deus, Hari. De outro modo, ele não teria pensado em coletá-las para o tesouro do Estado. Devemos tomar lições dos atos de Maharaj Yudhishthira. Ele estava temeroso dos pecados cometidos no campo de batalha, e por isso quis satisfazer a autoridade suprema. Isso indica que pecados não intencionais também são cometidos em nosso desempenho diário de deveres ocupacionais. E para neutralizar esses crimes involuntários, devemos executar sacrifícios, conforme são recomendados nas Escrituras reveladas. O Senhor diz no Bhagavad Gita: Yagnartha karmano nyatra lokoyam karma bandhanaha, que devemos executar sacrifícios recomendados nas Escrituras, para livrar-nos dos comprometimentos de todo o trabalho desautorizado, ou mesmo dos crimes involuntários que possamos cometer. Por fazê-lo, livrar-nos-emos de todos os tipos de pecados. E aqueles que não o fazem, mas trabalham para o interesse próprio ou para o gozo dos sentidos, têm que se submeter a todas as tribulações decorrentes dos pecados cometidos. Portanto, o principal propósito da execução de sacrifícios é satisfazer a personalidade suprema, Hari. O processo de execução de sacrifícios pode ser diferente de acordo com diferentes épocas, lugares e pessoas. Mas a meta desses sacrifícios é a mesma em todos os tempos e em todas as circunstâncias, isto é, a satisfação do Supremo Senhor Hari. Este é o caminho da vida piedosa, e este é o caminho da paz e prosperidade em todo o mundo. Maharaj Yudhishthira fez tudo isso como o rei piedoso ideal do mundo. Se Maharaj Yudhishthira é um pecador no desempenho diário de seus deveres, na administração real dos afazeres do Estado,
na qual a matança de homens e animais é uma arte reconhecida, então podemos simplesmente imaginar a soma de pecados cometidos consciente ou inconscientemente pela população destreinada de Kali Yuga, que não tem nenhuma maneira de executar sacrifícios para satisfazer o Senhor Supremo. O Bhagavatam diz, portanto, que o dever primordial do ser humano é satisfazer o Senhor Supremo, através da execução de seu dever ocupacional. Bhagavatam 1.2.13. Que qualquer homem de qualquer lugar ou comunidade, casta ou credo, se ocupe em qualquer espécie de dever ocupacional, mas ele deve concordar em executar sacrifícios conforme são recomendados nas Escrituras para o lugar, tempo e pessoa particulares. Nas literaturas védicas, recomenda-se que em Kali Yuga as pessoas se ocupem em glorificar o Senhor, cantando o nome de Krishna. Kirtanareva Krishnasya Mukta Sangha Param Vraje, sem ofensa. Por fazê-lo, podemos nos livrar de todos os pecados e assim alcançar a perfeição máxima da vida, retornando ao lar, de volta ao Supremo. Já discutimos isso mais de uma vez nesta grande literatura, em diferentes passagens, especialmente na parte introdutória, ao resumir a vida do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ainda estamos repetindo o mesmo, visando a trazer paz e prosperidade à sociedade. O Senhor declara abertamente no Bhagavad Gita como ele fica satisfeito conosco, e o mesmo processo demonstrado praticamente na vida e no trabalho de pregação do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. O processo perfeito de realizar yagnas ou sacrifícios para satisfazer o Supremo Sr. Hari, a personalidade de Deus, que nos livra de todas as misérias da existência. É seguir os caminhos do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, nesta escura era de disputas e dissensões. Maharaj Yudhishthira teve de coletar pilhas de ouro para garantir a parafernália para os yagnas de sacrifícios de cavalos, nos dias de abundância. Assim, dificilmente podemos pensar em tais execuções de yagnas, nestes dias de insuficiência e completa escassez de ouro. No momento atual, temos pilhas de papéis e promessas de que serão convertidos em ouro através do desenvolvimento econômico da civilização moderna. E ainda assim, não há possibilidade de gastar riquezas como Maharaj Yudhishthira, seja individual ou coletivamente, ou pelo patrocínio do Estado. Portanto, o método justamente apropriado para esta era é o recomendado pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, de acordo com o Shastra. Esse método não requer nenhuma despesa, em absoluto, e todavia pode conceder mais benefício que outros métodos dispendiosos de execução de yagnas. O yagna do sacrifício de cavalo, ou o yagna do sacrifício de vaca, executados através das regulações védicas, não devem ser mal entendidos como um processo de matança de animais. Ao contrário, os animais oferecidos para o yagna eram rejuvenescidos por um novo período de vida, através do poder transcendental do canto de hinos védicos, os quais, se adequadamente cantados, são diferentes daquilo que é compreendido pelo leigo comum. Os mantras védicos são todos práticos, e a prova disso é o rejuvenescimento do animal sacrificado. Não há possibilidade de tal canto metódico dos hinos védicos por parte dos supostos brahmanas ou sacerdotes da era atual. Os descendentes destreinados das famílias dos duas vezes nascidos já não são como seus antepassados, e assim eles são incluídos entre os Shudras, ou homens nascidos uma vez. O homem nascido uma vez é incapaz de cantar os hinos védicos, e por isso não há utilidade prática em se cantar os hinos originais.
E para salvar a todos, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu propôs o movimento Sankirtana, ou Yagna para todos os propósitos práticos. E as pessoas da era atual são energeticamente aconselhadas a seguirem este caminho seguro e reconhecido. Verso 35. O Sr. Sri Krishna, a personalidade de Deus, tendo sido convidado aos sacrifícios por Maharaj Yudhishthira, cuidou para que eles fossem executados por brahmanas qualificados, 2 vezes nascidos. Depois disso, para o prazer dos parentes, o Senhor permaneceu ali por alguns meses. Significado: o Sr. Sri Krishna foi convidado por Maharaj Yudhishthira a zelar pela supervisão das execuções do Yagna, e o Senhor, para obedecer às ordens de seu primo mais velho, fez que a execução do Yagna fosse levada a cabo por brahmanas 2 vezes nascidos. O simples nascimento na família de um brahmana não qualifica ninguém a executar yagnas. A pessoa tem que ser 2 vezes nascida, através de treinamento adequado e iniciação pelo acharya autêntico. Os descendentes nascidos uma vez das famílias de brahmanas são iguais aos shudras nascidos uma vez. E tais brahmabandhus, ou descendentes desqualificados, nascidos uma vez, devem ser rejeitados de qualquer maneira das funções religiosas ou védicas. O Sr. Sri Krishna foi encarregado de providenciar esse arranjo, e perfeito como ele fez com que os yagnas fossem efetuados pelos brahmanas 2 vezes nascidos e fidedignos, para o sucesso da execução. Verso 36. Ó Shaunaka, depois disso o Senhor, tendo se despedido do rei Yudhishthira, de Draupadi e outros parentes, partiu rumo à cidade de Dwaraka, acompanhado por Arjuna e outros membros da dinastia Yadu. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do 1º canto, 12º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado O Nascimento do Imperador Parikshit.